Então, nós estamos aqui pela Liga Acadêmica de Direito de Miguel Pereira. Gostaríamos muito de gravar essa entrevista com o doutor sobre o acesso à justiça. Ok. Caso o doutor queira fazer uma introdução sobre o tema. Não, ficou disponível as indagações Então, que vocês tiverem. nós preparamos umas perguntas. Sim. Primeira pergunta. Qual exatamente é o papel da Defensoria Pública na promoção do acesso à justiça para grupos vulneráveis? Então, a Defensoria foi um modelo escolhido pela Constituição de 88 para justamente dar acesso aos vulneráveis à questão do acesso à justiça. Existem outros modelos de acesso à justiça pelo mundo. Por exemplo, tem o modelo inglês, que é um modelo que, na verdade, o Estado paga advogados privados para poder fazer o trabalho que o defensor no Brasil faz. Esse modelo é um modelo que talvez não se adequasse ao Brasil, porque o Brasil, como é muito grande, muito extenso, enfim, e a questão da hipossuficiência é uma questão social, né, econômica, social, isso tornaria inviável, né? Imagina, se todo advogado cobrasse um valor de tabela da OAB para fazer um júri, né? Então, assim, valor absurdo, que é dentro da tabela da OAB, o valor para fazer um júri. Eu já tive comarca que eu fui defensor público em comarca de tribunal de júri, que era um júri por semana. Então, quer dizer, imagina, pagar 4 júris por mês para um advogado fazer, não seria economicamente viável. E além disso, o fato da defensoria funcionar no sistema similar à de magistratura, Ministério Público, no que tange a seleção dos defensores, isso proporciona uma melhor qualidade, né? A pessoa tem que passar num concurso difícil, enfim, isso acaba agregando valor à prestação de serviço de acesso à justiça. Acaba, em tese, selecionando os melhores, né, através do concurso, né, que é um dos meios de seleção, e aí isso melhora o sistema de uma forma geral. Evidentemente que a Defensoria ainda, não, a do Rio de Janeiro nem tanto, mas os outros estados têm uma deficiência ainda muito grande nos seus quadros, a necessidade de incrementar isso. Com relação a acesso aos vulneráveis, a Defensoria faz esse trabalho de acesso aos vulneráveis, né, na medida em que proporciona eles a possibilidade de demandar em juízo de forma gratuita, né, sem pagamento, e geralmente causas que às vezes não tem valor econômico inicial. Por exemplo, uma pessoa que precisa de uma transferência, está internada, por exemplo, uma pessoa hipossuficiente, vulnerável, está internada no hospital, necessita de uma transferência para a UTI. Vamos supor, agora aqui em Miguel Pereira, a UTI, mas há algum tempo atrás não havia UTI aqui. Imagina que essa pessoa precisasse postular isso judicialmente. Quer dizer, para um advogado fazer isso, ele teria que cobrar honorários contratuais dessa parte, que provavelmente não teria como pagar. E sob o ponto de vista econômico, essa demanda não gera sucumbência, não vai gerar uma sucumbência que seja interessante para o advogado, né, gastar tempo dele, né, afinal o advogado também precisa, enfim, pagar os seus compromissos. Ele é uma pessoa que, né, como todo mundo, tem que honrar com os compromissos que tem e, obviamente, pelo trabalho que desempenha, tem que receber, como todo mundo. Então, a Defensoria, nesse aspecto, se mostra fundamental, né, porque ela é um caminho de acesso onde a pessoa provavelmente não teria como ter acesso. Certo. Dito isso, qual o doutor acha que são os principais desafios enfrentados pela Defensoria atualmente, em relação especificamente ao acesso à justiça dos vulneráveis? Certo. O principal desafio da Defensoria é um desafio que vem crescendo, que sempre cresceu, que é a desigualdade social no nosso país. Então, o que acontece? Como o nosso país é um país extremamente desigual, isso acaba gerando um número muito grande de pessoas hipossuficientes, vulneráveis economicamente, né, que não têm condições de contratar um advogado, nem pagar custas de processo, sem prejuízo da sua subsistência. Portanto, o grande desafio da Defensoria é como lidar com esse aumento crescente de demanda, né, de pessoas vulneráveis procurando atendimento, e como a gente pode dar resposta eficiente, eficaz, a tempo para essas pessoas, sem, contudo, que cresça demais, né? Porque quanto mais defensores se contrata, quanto mais servidores se contrata, isso aumenta a despesa orçamentária, a gente tem limite, né? O Estado tem limite de gasto com despesa de pessoal e tudo mais, e o Rio de Janeiro, em especial, está sobre o regime de recuperação fiscal, então assim, está proibido de fazer novas contratações, enfim, uma série de questões
da parte econômica, macro, que afetam a questão dos vulneráveis, tanto na ponta deles, de respeito deles ao acesso a recursos para poder sobreviver e para poder se manter, mas também em relação ao Estado, em relação a esses recursos que têm que ser gastos para um aumento, eventualmente, da estrutura. Né? A Defensoria aqui de Miguel Pereira conta comigo como defensor, né? Defensor de juízo único. Eu tenho 2 servidores, um é cedido da prefeitura, outro é concursado. Tenho uma residente concursada, 3 estagiários bolsistas. Eu tinha 2, agora tenho 3. Vou ganhar mais um servidor, brevemente. Então, a gente está aumentando, tive que solicitar o aumento da equipe para poder dar conta do aumento de demanda, principalmente ocorrido com a pandemia. Isso também gerou um achatamento da capacidade econômica das pessoas e um aumento da demanda da defensoria. Então, o desafio principal é a questão da estrutura mesmo, comportar esse aumento crescente da demanda de hipossuficientes vulneráveis. E entrando no tema do doutor ser defensor aqui de juízo único, o que fez escolher o concurso para a Defensoria Pública? Certo. Na minha situação foi muito peculiar. Assim, eu abracei a defensoria quando fui aprovado no concurso da defensoria, mas não tinha inicialmente, quando comecei a fazer concurso, pretensão de ser defensor. Acabou que aconteceu. E assim, eu me encontrei muito bem na função de defensor público, porque antes advogava, antes de ser defensor, então assim, não senti dificuldade nessa adaptação. Mas eu me sinto muito realizado de poder fazer um trabalho que é um trabalho importante, que é dar acesso às pessoas hipossuficientes, vulneráveis economicamente, e, enfim, poder fazer isso e receber para fazer isso, né? Que o defensor também, como todo mundo, tem que pagar as contas, né? Mas, enfim, é um trabalho que é muito ligado a uma questão social muito relevante, né? Então, assim, eu me sinto plenamente satisfeito em ser defensor público, não tenho o que reclamar de ser defensor público, apesar de, obviamente, pontuais questões em relação à estrutura, eventualmente, mas isso se supere muito a satisfação que é de conseguir um bem da vida que a pessoa precisa, enfim, de dar uma resposta a uma pessoa que precisa daquela resposta, que só consegue através da justiça. Então isso é uma coisa que não tem preço. E baseando nessas pessoas que precisam de resposta, a gente sabe que a Defensoria atende as pessoas mais necessitadas, promove o acesso à justiça. E qual o papel da Defensoria e desse acesso à justiça para casos grandes, que envolvam muitas pessoas, como a gente pode dizer, casos de importância pública? Então, nesse aspecto, é importante dizer que a Defensoria conta com vários núcleos especializados. Pelo menos a Defensoria do Rio de Janeiro, nós temos vários núcleos especializados. Núcleos de direitos humanos, núcleo da pessoa idosa, núcleo da mulher, núcleo, enfim, da criança e do adolescente. Então, esses núcleos especializados, eles tratam de processos que tenham relevância maior, enfim, eles acompanham esses processos, eles auxiliam os defensores locais através de pareceres, através de orientação, enfim, de tudo que for necessário para promover o bom andamento do processo. Afora isso, nas questões coletivas, a Defensoria conta com núcleos de tutela coletiva regionais. Por exemplo, o nosso núcleo de tutela coletiva aqui da região funciona em Petrópolis. Então, quando houver uma questão que envolva um número considerado de pessoas, né, direitos difusos, eventualmente, né, homogêneos ou não, enfim, a Defensoria Pública da Tutela Coletiva irá tratar essa questão e, eventualmente, propor as ações que sejam cabíveis, ação civil pública, enfim, junto com um defensor local ou de forma concorrente ou de forma individual. Então, a gente tem, a Defensoria Pública vem crescendo, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro é a mais antiga do Brasil e, portanto, tem uma estrutura melhor por conta dessa antiguidade, que vem crescendo ao longo dos anos. Mas, como tudo na vida, precisa sempre melhorar. A gente tem que sempre olhar para frente, mas nesse aspecto da defesa coletiva de direitos, a Defensoria Pública é muito pródiga. E lá na capital, vários exemplos de ações civis públicas, de acordos coletivos que foram travados lá, através do Núcleo de Direito do Consumidor, por exemplo. Isso é corriqueiro lá no Rio de Janeiro. E na região também há
questões tratadas, especificamente Miguel Pereira, até o tempo que eu estou aqui, as questões que foram resolvidas sem necessidade de atuação no que diz respeito a uma ação civil pública e tal. Por exemplo, uma coisa importante que a gente atua aqui de forma coletiva foi a elaboração de um TAC, né, de um termo de ajustamento de conduta com a prefeitura, né, no que diz respeito à questão da saúde, o que impediu, né, parou de ser necessário o ajuizamento de ações para a gente conseguir medicamentos, consultas, exames, cirurgias e tal. Isso a gente fez através de um termo de ajustamento de conduta, onde a prefeitura se comprometeu a fazer esse fornecimento de forma administrativa e na impossibilidade total de não fornecer, porque não conseguiu comprar, porque não tem como comprar, aí a gente ajuiza uma execução desse TAC, que é um procedimento muito mais rápido, muito mais simples e muito menos dispendioso para a parte, e aí a gente consegue resolver. Então esse foi um grande exemplo de atuação coletiva em que eu recebi a ajuda do núcleo de saúde da Defensoria, que é um núcleo também especializado em questões de saúde. Perfeito. E doutor, considerando os recursos disponíveis da Defensoria Pública, a gente gostaria que o doutor falasse um pouquinho sobre como eles funcionam e qual, para o doutor, foi uma das maiores conquistas como recurso para ajudar no acesso à justiça. Você diz recurso físico, assim, recurso físico, evidentemente, a estrutura é sempre necessária. Então, assim, com o processo eletrônico é importante ter um computador, 2 telas, uma internet, enfim, a estrutura física é sempre muito importante para a gente poder dar vazão, né? Mas existe a questão que não é exatamente física, né? A estrutura intelectual, por exemplo, a Defensoria promove cursos, palestras, fomenta a atualização de defensores através de seminários, enfim. Essas coisas são importantes para a gente se manter sempre atualizado. Importante para o defensor de juízo único é muito importante, porque, enfim, como se trata de todo tipo de matéria, exceto o trabalhista, enfim, o resto todo a gente atua aqui. Então é importante estar sempre antenado em uma série de questões que às vezes a gente não tem como dar muita atenção profundamente, então isso é importante, esse acompanhamento. As coordenações, tem coordenação civil, coordenação criminal, coordenação de saúde da Defensoria, eles nos alimentam com informativos, notícias do STJ, STF, decisões importantes, pareceres técnicos que são emitidos para determinadas questões, e isso acaba ajudando muito no trabalho. E tem a questão, por exemplo, a Defensoria reembolsa até um determinado limite livros, então eu posso comprar livros que tenham pertinência com a temática do órgão que eu estou lotado e ser reembolsado disso até um determinado limite. Isso é importante para a gente se manter atualizado, para poder prestar um bom serviço de atendimento jurídico à população. Perfeito. E quanto aos recursos, por exemplo, como palestra, para a população se assegurar dos seus direitos e saber que eles podem chegar até a Defensoria Pública? Como que tem funcionado? Então, a Defensoria tem um trabalho de ação social, de divulgação, através de ações sociais, essas tipo que faz a Rede Globo. Então, a Defensoria está sempre presente em todos esses eventos. Especificamente em Miguel Pereira, eu não lembro de ter acontecido nenhuma dessas ações sociais. Mas, por exemplo, a Defensoria, no caso eu tenho a Defensoria de Miguel Pereira, eu fiz um perfil no Facebook e no Twitter da Defensoria de Miguel Pereira, onde eventualmente eu divulgo algumas questões, enfim. Às vezes o trabalho não me permite, porque sou eu sozinho, né? Volume de trabalho não me permite estar sempre atualizando, mas coisas importantes que eu reputo que sejam interessantes das pessoas terem conhecimento, eu divulgo lá. Por exemplo, como aconteceu com a retirada da competência das ações previdenciárias da Justiça Estadual daqui de Miguel Pereira, que passou a ser agora 3 Rios, né? Justiça Federal de 3 Rios. Então isso foi divulgado lá, divulguei lá os caminhos, os acessos, onde procurar lá no Juizado Especial Fazendário da Justiça Federal, os contatos, enfim, tentando orientar a população, já que não é... E a gente distribui aqui também esses folders aqui, que assim, como a Defensoria atende pessoas vulneráveis, normalmente elas têm um pouco acesso a essa questão, assim, parece que é uma realidade distante da nossa, mas na verdade a maioria dos meus assistidos não tem Facebook, não tem internet, não tem e-mail, então assim, o contato é muito presencial ou eventualmente até por telefone, que é o meio mais popular, né? E no caso de um
grupo, uma pessoa vulnerável vir até a defensoria para ser assistido, quais são os critérios de elegibilidade para essa assistência? Então, a defensoria tem uma resolução que inclusive está pregada aqui, se eu não me engano, é essa aqui mesmo, a deliberação 124 do Conselho Superior da Defensoria Pública, que diz quais são os requisitos que a pessoa precisa cumprir para ser atendido pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Esses requisitos estão previstos, mas a Constituição não estabelece requisitos. A Constituição estabelece que a pessoa que não puder pagar terá direito à assistência judiciária gratuita, é o que está previsto no 134 lá da Constituição. Mas, assim, é preciso formular os requisitos para a gente poder manter um parâmetro isonômico de atuação, né? Não negar uma assistência judiciária a uma pessoa e conceder a outra na mesma condição. Então, requisitos objetivos talvez sejam importantes para a gente poder tratar todo mundo igual, né? Então, os requisitos são esses, né? Aqui em Miguel Pereira, pela resolução, são 3 salários mínimos de forma individual ou 5 de forma familiar, né? A depender do tipo de ação. Então, assim, por exemplo, no inventário, tem outros requisitos. Por exemplo, a quantidade de bens que a pessoa pretende inventariar e a possibilidade desses bens produzirem rendimentos. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Patrimônio que a pessoa tenha e, enfim, também é levado em consideração. Aplicações financeiras, se ela tem mais de um imóvel, se ela tem um imóvel só, se ela tem um veículo, a que valor esse veículo. Então, assim, uma série de requisitos para a gente poder avaliar. Obviamente, a gente tem feito um critério bem isonômico dentro da resolução, objetivando com isso também evitar que pessoas que não sejam hipossuficientes se valham do serviço da defensoria. O que é eventualmente bastante comum para pessoas que podem pagar nos procurar para poder se ver livre do pagamento, né? Porque, enfim, muitas pessoas não querem pagar o advogado, mesmo podendo, mas não é esse o caso de atuação da Defensoria Pública. Não é só querer, né? É não poder. E em relação a... tem algum tipo de... não vai ter importância, mas de hierarquia quanto às ações movidas aqui? Por exemplo, uma ação de um direito fundamental, direito à vida, ela é adiantada perante a outras, talvez uma questão médica, como o doutor citou, perante a um inventário, por exemplo. Existe algum tipo de hierarquia ou é a ordem chegada dos processos? Então, o que acontece é o seguinte, as ações, por exemplo, de execução de TAC, elas são feitas sem agendamento. Se a pessoa veio aqui, já passou pelo procedimento da prefeitura, né, e não foi atendida o procedimento de execução do TAC, que é uma petição bastante simples, mas é uma inicial, tem que ser distribuída, ela é feita sem agendamento. Por exemplo, né, ações que demandam urgência, por exemplo, uma internação que a pessoa está internada e precisa do CTI e não está conseguindo. Isso não é mais tão comum aqui, porque a gente tem vários leitos de CTI em Miguel Pereira, então isso deixou de ser uma coisa comum. Mas, outra hora, quando não tinha leito de CTI em Miguel Pereira, antes da pandemia, notadamente, poderia acontecer de uma pessoa se acidentar, precisa ser transferida para um leito de CTI e não ter vaga, enfim, no estado. Essas ações não são feitas na hora. Religação de água e luz com conta paga, a gente faz na hora. Então, assim, a gente elege as prioridades quando elas aparecem pra gente, entendeu? O resto que não é prioridade, o inventário vai ser agendado, a pessoa recebe uma lista de documentos, a ação de alimentos, recebe a lista de documentos para providenciar, para agenda para uma data futura. E qual o papel do defensor público dentro de uma audiência? Então, o papel do defensor público na audiência ele é o mesmo que o do advogado, né? O defensor público, ele, ao frigir dos ovos, ele é o advogado público, né? O sistema, como eu disse no começo da entrevista, o sistema brasileiro escolheu uma instituição pública para fazer a representação dos hipossuficientes, né? Diferente do modelo inglês ou do modelo americano, que é feito, o modelo americano é híbrido, né? Tem defensor público na parte criminal, mas na parte civil não. A pessoa pode se autorrepresentar ou, se não puder se autorrepresentar, vai ter que constituir advogado. Já no modelo inglês, não. Se a pessoa cumpre lá os requisitos, ela vai ter direito a um advogado pago pelo Estado. Não é uma instituição que é feita. Então, assim, o defensor público funciona da mesma forma que o advogado. Tem as mesmas
garantias, prerrogativas que o advogado tem em termos de audiência, né? O defensor público tem algumas prerrogativas a mais que o advogado, como poder de requisição de documentos, informações de órgãos públicos e privados e tal, mas fora isso, basicamente o defensor é o advogado. E para finalizar, a última pergunta, eu gostaria que o doutor falasse um ponto forte da defensoria, principalmente a que o doutor atua, um ponto forte que aconteceu ultimamente, que o doutor acha sobre o projeto, e um ponto fraco que ainda precisa melhorar. Então, assim, ponto forte da defensoria pública é exatamente, assim, eu até, assim, dentro do ponto de vista da defensoria individualmente falando, não tem pontos fortes, assim, a gente já trabalha em prol do vulnerável, isso é um ponto forte, né? Mas assim, o fato da defensoria ser pulverizada em todo o estado, principalmente a defensoria do Rio, isso garante uma agilidade, né? É como se a defensoria fosse um grande escritório com sede em todas as cidades do estado do Rio de Janeiro e atuando em todos os juízos e tal. Isso é uma coisa muito impressionante, que escritório nenhum privado tem essa possibilidade de fazer, de ter um advogado em cada fórum, de ter um advogado em cada vara. Isso não seria possível financeiramente para um escritório, mas a defensoria consegue isso, então isso é um fator importante. Então a intercomunicação entre defensores e tal, você conseguir resolver problemas à distância com outros. Às vezes a pessoa mora aqui, mas tem um processo em Búzios, então a gente consegue, através de contato com o defensor, tentar resolver e evitar a pessoa deslocar, enfim, isso é um ponto forte. O ponto fraco é que a gente acaba tendo uma demanda muito maior do que a nossa infraestrutura às vezes pode suportar. Então, assim, Miguel Pereira, eu acho que tá de alguma forma saneada a questão, né? Eu sou defensor aqui há 11 anos, vou fazer 11 anos de defensoria aqui em dezembro, e eu acho que eu consegui organizar o órgão de forma a contornar a otimizar recursos para poder atender. Então a nossa pauta está para o final do mês, até no máximo. Excepcionalmente está para o final do mês, porque temos feriados amanhã, na outra semana, dia 25, tem feriado municipal, na outra semana, dia 2 de novembro, tem feriado também. Então, enfim, isso acabou jogando a pauta, mas em condições normais, a nossa pauta estaria para 2 semanas no máximo. Mas isso não é a realidade de todo o estado do Rio de Janeiro. Existem defensorias, principalmente na Baixada, que pautas estão para o meio do ano que vem. A pessoa vai lá agendar um atendimento e vai ser atendida no meados do ano que vem. Então isso é uma coisa que precisa melhorar, porque tem que se observar se essa estrutura está adequada ao volume que lá naquele órgão está ocorrendo. E isso a defensoria também tem feito, através da implantação do sistema verde, que é o sistema que a gente usa para fazer tudo, né? Enfim, responder intimações, dar entrada em processo, distribuição e tal. Então isso com esse sistema é possível a defensoria enxergar a defensoria como um todo, estatisticamente, saber onde é que está sendo, de alguma forma, a estrutura não está atendendo ao excesso da demanda. E aí fazer esse acerto, né? Que às vezes nem sempre é fácil, porque precisa criar outra defensoria, botar outro defensor, fazer concurso, e aí o Rio está em recuperação. Então é uma coisa muito delicada para o gestor público, né? Para o defensor público geral, no caso a defensora pública geral, que é a nossa primeira defensora pública mulher em 70 anos de defensoria, é uma marca importante de se registrar, né? E aí é isso, a defensoria está trabalhando para tentar conter dentro das limitações orçamentárias que a gente está vivendo aqui no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada, doutor, pela entrevista, pelo seu tempo, foi uma honra. O prazer foi todo meu. Obrigado a vocês.